Vamos lá, pessoal, retomando a nossa aula, agora a quarta parte da aula, falar sobre a organização da produção. Então, aquilo que eu já havia adiantado com vocês, falando sobre o Fordismo, o Taylorismo, quando eu mencionei sobre a segunda Revolução Industrial, depois, na terceira Revolução Industrial, que eu comentei sobre Toyotismo, produção flexível, é justamente agora, mais detalhadamente, que eu vou comentar sobre esses assuntos. Vamos lá. Então, primeiro, comentar com vocês em relação ao assim chamado Taylorismo. Frederick Winslow Taylor era operador de máquina em uma siderúrgica. Operador de máquina em uma siderúrgica, exatamente. Ele foi o idealizador do fato de perceber que, a partir da ciência, isso poderia ser aplicado dentro de uma fábrica. Foi ele que pensou isso? Ele foi o primeiro a pensar. Então, o que ele começou a observar ao longo do seu trabalho dentro de uma siderúrgica? Ele estava operando uma máquina, começou a perceber que era descompassado o ritmo de trabalho dos trabalhadores. Então, tinha aquele que era mais veloz, aquele que era mais rápido, as máquinas também não estavam muito bem sincronizadas. Então, ele começou a perceber que se ele implantasse técnicas dentro da fábrica, isso iria fazer com que tivesse um aumento da produtividade. E deu muito certo, até porque ele começou a perceber que era possível ditar a velocidade do trabalho para os trabalhadores, para fazer com que esses consigam trabalhar como se fossem máquinas, robôs. Então a ideia do Taylorismo é justamente essa, Saulo, exato. Também, então, é uma ideia de controlar o tempo, seja do ponto de vista dos trabalhadores, assim como controlar as máquinas do ponto de vista do quê? Do tempo também. Depois, em 1911, publicou Os Princípios da Administração Científica. Olha só o nome, pessoal, Administração Científica, com o título do livro que ele publicou. Então, ao longo da sua jornada de trabalho dentro da siderurgia, mas é importante lembrar que ele também cursava administração. Então ele estudava também, exato, não ficava só trabalhando, ele também estudava, fazendo o curso de administração. Ele começou a perceber, então, o quanto aquilo que ele aprendia na faculdade era possível implantar aquilo dentro da fábrica, ao ponto de conseguir o quê? Fazer uma publicação, que na realidade é um clássico até utilizado na atualidade. Depois, dentro dela, nós temos a chamada Organização Científica do Trabalho, que é justamente isso que eu acabei de comentar com vocês, colocar o conhecimento administrativo, técnico, científico, tecnológico até dentro da fábrica. Então, foi a partir desse livro colocado, e a partir desse Taylorismo que ditou o tempo das máquinas do trabalhador para poder controlá-los de fato. Podemos ainda falar sobre a hierarquização do trabalho da produção. O que significa isso? Ele dizia que administração e fábrica deveriam estar separados e dentro delas deveria existir o quê? Uma hierarquia. Então, pensando na parte administrativa, eu tenho lá, por exemplo, o presidente, o vice-presidente, depois eu tenho o gerente, o coordenador, o supervisor, até chegar alguém que tem atividades mais simples, como um assistente, por exemplo. E quando a gente começa a analisar a fábrica, ele tinha o mesmo raciocínio. Vou pensar ali no engenheiro, por exemplo, no engenheiro geral da produção. Aí depois esse engenheiro tem outros engenheiros trabalhando para ele, depois tem aquelas pessoas que cuidam mais de uma fiscalização, até as pessoas que têm um curso técnico para poder trabalhar no chão de fábrica, e assim por diante. Então ele colocou essa ideia de que tinha que ser o quê? Hierarquizado. E isso é até hoje. Até porque quando a gente analisa uma fábrica, vai ter o quê? Pessoas responsáveis por diversos setores. Vai ter ali o encarregado. Não, porque essa parte aqui é da qualidade. Quem que inspeciona isso? Tem uma pessoa específica para tanto? Não, porque aqui é uma parte que exige conhecimento de robótica. Quem é o responsável? Vai ter uma pessoa responsável. E assim por diante. Então ele pensou nessa hierarquia, pensando no que é no trabalho, seja na fábrica, seja na empresa. Depois, processo seletivo para contratação e treinamento rigoroso dos funcionários. Rigoroso. Então, quando a gente começa a analisar essa ideia do Taylorismo, então a gente começa a pensar no que? No processo seletivo. Saulo, é o que o RH faz hoje? Exatamente, os recursos humanos cuidam dessa contratação. Então, pensando no Taylorismo, ele já tinha essa ideia. Quando a gente vai recrutar alguém para poder trabalhar na fábrica, a gente precisa o quê? Conversar com ele, entrevistá-lo, saber quais são as intenções, ver se não tem nenhum tipo de problema de saúde, enfim, uma pessoa mais apta para fazer uma dada função num trabalho.
Lembrando que esse contexto é o que? Da segunda revolução industrial. Hoje é bem diferente quando a gente começa, não tão diferente assim, mas mudou muito a gente pensar no processo de contratação da segunda revolução industrial comparando com o processo de contratação da atualidade. Enfim, então ele procurava o quê? Tentar estabelecer isso. E uma vez esse funcionário contratado, o que era necessário fazer? Era necessário fazer com que ele passasse por um treinamento rigoroso. O que significa isso, um treinamento rigoroso? Que ele realmente consiga trabalhar como um robô, igual eu havia comentado com vocês. Até porque essa ideia do Taylor era o quê? Controlar os funcionários, para fazer com que eles trabalhassem, impor-se o quê? Um ritmo aos mesmos. Depois, tarefas supervisionadas constantemente. Constantemente, pessoal. Então, a gente já começa a pensar nesse sentido de monitoramento. Então, o trabalhador ele não vai ter essa liberdade de poder trabalhar no ritmo que ele quer. Esse ritmo vai ser imposto ao mesmo e ele vai estar sendo supervisionado pela sua velocidade de trabalho, assim também como a gente começa a pensar em relação à sua produtividade. Conforme eu já havia comentado no clássico do Chaplin, Os Tempos Modernos, isso ficou bastante claro. Ele está lá trabalhando, daí chega lá na sala do presidente, do dono, né, da fábrica, ele tem lá um monitor que consegue ver exatamente que os funcionários, cada um dos seus funcionários estão trabalhando. E se a gente for parar para analisar, não é muito diferente. Tanto é que quando a gente percebe uma dada localidade de uma fábrica, por exemplo, é muito comum a administração ficar aonde? Ficar no andar superior, porque a partir desse andar superior a pessoa consegue ver tudo que está acontecendo dentro do chão de fábrica. A desculpa é utilizada, não, porque a gente está preservando a segurança. Na verdade, está querendo monitorar. Depois, avaliação periódica do empregado. Então, essa avaliação periódica acaba sendo importante. Por quê? Justamente para continuar fazendo com que esse funcionário trabalhe como robô. Então, é o treinamento muito rigoroso, é a supervisão, é fazer com que ele seja testado várias vezes, vamos colocar dessa forma, para ficar no modelo como o Taylor idealizava. Fazer com que os funcionários tenham um ritmo muito parecido, pelo menos igual de preferência, mas muito parecido nesse sentido que de produtividade. Depois, podemos mencionar ainda em relação ao que? Metodologias para evitar o cansaço do funcionário. Até isso foi pensado, pessoal. Então, no sentido de, é necessário ter uma pequena pausa, é necessário fazer um certo alongamento, é necessário fazer com que ele trabalhe durante tanto tempo. Não, porque se eu começar a aumentar a carga, a chance de ele fazer algo errado vai ser maior. Então vamos reduzir isso. Então é sempre pensando o quê? Nessa produtividade, porque era o que interessava. E ainda é o que interessa. Produzir a maior quantidade possível para poder fazer com que chegue até o mercado consumidor. Depois, a gente fala do Fordismo, e é importante ressaltar o quanto o Fordismo abraçou o Taylorismo e implantou, na verdade, as técnicas do Taylor dentro do chão da fábrica. Em 1913, o industrial Henry Ford aplica o Taylorismo em sua fábrica, então começou a utilizar dentro da fábrica. Na época, a Ford já tinha um certo status, né? Pensando nessa condição multinacional que eu estou comentando com vocês. Esteiras rolantes na linha de montagem, que eu já havia comentado, já havia adiantado. Até mencionei, deixar claro isso no filme do Chaplin, Tempos Modernos. Então tem lá uma esteira, tem ali um motor passando por essa esteira. Porque a pessoa vai colocar a arruela, outra pessoa vai colocar a porca, outra pessoa vai apertar essa porca, por exemplo. Cada funcionário vai ter o quê? Uma função. É algo que eles ficam fazendo repetidamente. Até no filme mostra muito bem isso, né? Apertando uma porca, daí sai do trabalho, quer continuar fazendo esse movimento de apertar, né? Chaplin genial nessa ideia. Enfim, então quando a gente começa a pensar nessa esteira rolante e que, dependendo da indústria que a gente analisa até nos dias de hoje, isso continua. Você está brincando, só não. Tem indústrias que realmente vai ter esse processo produtivo. Se for, por exemplo, indústrias que são consideradas mais simples de fabricação, como, por exemplo, uma garrafa PET, por exemplo, que é algo bastante simples, realmente vai ser um processo mais arcaico como esse de uma esteira rolante. É importante salientar que o Henry Ford ele teve um insight a hora que ele foi aplicar essa ideia de esteira rolante dentro do chão de fábrica.
ele, na própria biografia dele, está escrito que ele visitou um amigo, esse amigo era fazendeiro, e ele começou a perceber como que os gados bovinos eram marcados, né, com ferro quente, para saber qual que era o dono daquele gado bovino. Ele começou a perceber que eles passavam por um corredor, ia passando e ia sendo marcando conforme passava por esse corredor. Ele falou assim, né, nossa, ele olhou aquilo, dele teve ideia, falou assim, bom, mas e se eu colocasse um motor, aí fosse passando e cada um fizesse um trabalho em cima desse motor? Aí a gente vê, né, a mentalidade do gênio como é diferente, né, de um fator de mostrar que o gado estava sendo marcado, ele teve a ideia de colocar aquilo na fábrica dele para poder ter um funcionamento e uma produção mais acelerada. Depois, podemos falar também a produção em massa, consumo em massa. E isso, na verdade, era a frase do próprio Ford. Ele falava, produção em massa, consumo em massa. Então, a gente tem que produzir ao máximo possível para fazer com que as pessoas consumam o máximo possível. Tanto é que, quando a gente compara o Fordismo, uma das grandes características era que é o estoque, porque ele se preocupava em produzir. Se vai vender depois ou não é outro papo, mas tinha que produzir. E na cabeça dele, com certeza, ia produzir, mas ia vender. Mas não foi bem assim, até porque chegou a crise de 1929 e a gente percebeu que não era assim que funcionava. Tanto é que um dos pontos da crise de 1929 era justamente esse. Diversas indústrias começaram a ter uma acumulação muito grande de produtos, só que daí muitas pessoas não iam conseguir consumir esses produtos, então ficava estocado e vai passando o tempo, o produto vai ficando o quê? Deteriorado. Depois, o carro ter produzido entre 1908 e 1926 na cor preta. O Ford T só tinha a cor preta, Saulo, só a cor preta. No caso, quando a gente começa a pensar nessa ideia de a cor só preta, aí vem a pergunta, né? Mas por quê? Por que será que o Henry Ford só pensava no carro na cor preta? Porque a tinta preta seca mais rápido. Você está brincando, só não. É o fato de não poder perder tempo, como ele mesmo dizia. Produção em massa, consumo em massa. Então, a ideia era o quê? É um capitalismo industrial inserido e a gente vai ter que vender, então tem que produzir da forma mais rápida possível. Tanto é que na própria biografia do Ford tem uma passagem que é muito engraçada. Perguntaram para ele, né? Ford, pode fazer o carro de outra cor? Ele respondeu, pode, desde que seja preto. Então, é algo bastante cômico, né? Se a gente for parar para analisar, mas aí era isso mesmo. Então, você vê aí que durante um longo período, são 18 anos fabricando o carro somente na cor preta, porque era a tinta que secava mais rápido. Depois, a intervenção do Estado na economia, assim chamado keynesianismo, foi fundamental para combater o desemprego e aumentar os salários. Isso é verdade. Quando a gente começa a analisar esse contexto do Fordismo, houve o que? Uma intervenção estatal, que é esse chamado, que é o keynesianismo, que vai o que? Numa mão contrária, quando a gente começa a pensar no liberalismo econômico, que foi bastante comum na primeira Revolução Industrial, só que chegou na segunda Revolução Industrial, opa, vamos começar a frear, não é bem assim. A livre concorrência ela deve existir, mas não podemos fazer com que a condição econômica fique 100% na mão da iniciativa privada. O Estado precisa ter uma intervenção também na economia, justamente pensando em relação ao quê? Controlar a inflação, controlar o desemprego, para fazer com que não gere uma crise econômica, mas mesmo assim acabou gerando essa crise, conforme eu falei, a crise de 29. Depois, sociedade de consumo, até porque a própria fala do Ford, produção em massa, consumo em massa. Se o consumismo ele já tinha aumentado na primeira Revolução Industrial, imagina na segunda, que o Fordismo é do contexto da segunda Revolução Industrial, então esse consumo aumentou mais ainda. O controle era desde a matéria-prima, passando pela produção das peças, até a distribuição dos veículos. Integração vertical, isso é conhecido, também chamado de verticalização. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que na época do Fordismo, tudo era produzido dentro da fábrica da Ford. Ponto. Então tinha lá a fábrica da Ford, absolutamente tudo era produzido para ter o resultado final, o quê? O carro para ser comercializado. Diferente quando a gente analisa o toyotismo, que daí já tem essa desconcentração, essa produção flexível, que eu já havia comentado com vocês, fazer com que outras indústrias fabriquem os componentes, depois eu junto todos esses componentes num único local, aí sim para poder comercializar. Mas na época do Ford não, tinha essa condição que
de verticalização que eu estou comentando com vocês. Depois, centros de distribuição espalhados estrategicamente agilizavam a distribuição dos produtos. Integração horizontal, também chamado de horizontalização. Então, o carro ele saía da fábrica da Ford, mas ele ia para os centros de distribuição, que eram o quê? Os estoques, na realidade, que a partir dali eram comercializados para diversas partes, não só pensando num país, mas pensando até fora, né? Porque já estamos falando de um momento onde as multinacionais começaram a se expandir. Depois, podemos falar sobre o toyotismo, produção flexível, também conhecida como neofordismo. Nossa, tem todos esses sinônimos, Saulo? Sim. Qual o contexto que a gente pode falar? Bem, a gente analisa a Segunda Guerra Mundial. Comentei agora há pouco com vocês o quanto o Fordismo acabou fazendo parte dessa chamada crise de 29, o crash da Bolsa de Nova York e assim por diante, que teve uma repercussão internacional nesse sentido de crise econômica. Chegou a Segunda Guerra Mundial, já tinha passado por essa crise, mas daí veio a crise, como o próprio nome diz, Guerra Mundial. Então, nesse sentido, o processo produtivo começou a ter uma diferenciação. E foi aí que a Ford começou a acionar. É importante lembrar que a Toyota. É importante mencionar que a Toyota foi quem levou a fama, até recebe o nome de toyotismo. Mas é importante ressaltar, a título de curiosidade, que ela não foi exclusiva nessa participação de novo processo produtivo. A Mitsubishi também participou. Você está brincando, só? Não. A Mitsubishi também teve um acordo para poder fazer com que tivesse esse grande sistema de produção que teve muito sucesso e que ainda é utilizado na atualidade. Então, o que a Toyota começou a perceber? Ela começou a perceber que se continuasse a fabricar nessa grande escala, assim como era do Fordismo, tinha grandes defeitos, principalmente quando a gente pensa em relação aos estoques, porque o carro fica lá estocado, conforme eu disse, com o tempo ele vai se deteriorando, até porque não está sendo utilizado, o carro é fabricado para ser utilizado, então ele está lá parado, vai se deteriorar. Então, qual é o grande problema disso? Você está perdendo, porque ele está ali estocado, além de você estar ocupando espaço, você está perdendo, você está deixando de vender esse veículo, o que vai trazer prejuízo para a sua fábrica. Então, dentro desse contexto da Segunda Guerra Mundial, a Toyota começou a pensar diferente. Falou assim, não é nesse sentido que eu preciso caminhar, de produzir para vender. Não, eu preciso pensar na venda primeiro, aí depois eu penso na fabricação. Estão vendo que acaba sendo o inverso, de certa forma? Então, eu vou pensar em comercializar o carro. Eu tenho uma certa garantia de que a pessoa vai comprar? Ah, tenho. Ótimo, agora eu posso fabricar para não ter esses problemas em relação ao estoque e assim ter o quê? Prejuízos. Então, vamos lá. Taishi Ono implantou uma série de inovações na linha de produção da Toyota. Quais inovações eu posso destacar, Saulo? Vamos lá. Bem, podemos comentar sobre os círculos de controle de qualidade. Círculos de controle de qualidade. O que significa isso? Significa que em cada parte do processo produtivo, pensando em relação ao carro, é necessário ter um controle daquela localidade. Então, quando a gente começa a pensar nos diferentes componentes que são necessários para fabricar um carro, lembrando que nesse contexto aí já estou pensando por meados da década de 1970, a gente está falando de o veículo que é utilizado o quê? Ah, porque é utilizado vidro, é utilizado plástico, é utilizado couro, dependendo do veículo, é utilizado o metal, posso pensar ainda no circuito eletrônico, posso pensar no motor a combustão e assim por diante. Então, muitos produtos são utilizados para fabricar um carro. Então, quando a gente começa a pensar nesse ciclo que eu estou comentando com vocês, é pensar que cada parte ela tem que ser o quê? Inspecionada. Cada parte tem que verificar se está sendo feita da melhor forma possível para depois começar a juntar e assim ter como resultado final o carro. Qual é a grande vantagem disso? A grande vantagem disso é que, fazendo essas análises periódicas por parte, eu não vou ver o problema, se ele existir, só quando o carro estiver pronto. Eu vou ver o problema antes. Antes eu já consigo identificar o problema. O que não acontecia na Ford. Na Ford ele ia fabricar. Se de repente tivesse algum problema, eu ia descobrir só depois. E para arrumar? Nossa, é um gasto extra, Saulo. Exatamente. Depois, trabalhadores multifuncionais. Isso marca também quando a gente começa a pensar
nessa condição da Toyota. Então, no Fordismo, como eu já havia comentado com vocês, era o quê? O trabalhador tinha uma função. Por exemplo, apertar a porca. E quando a gente fala do Toyotismo, ele é multifuncional. Ele vai apertar a porca, ele vai tirar a porca, por exemplo, vai tá trabalhando nessa parte aqui do motor, não, agora vai trabalhar na parte da lataria, por exemplo, e assim por diante. Isso gera uma grande vantagem. Haja vista que, se de repente um trabalhador acaba faltando do trabalho, essa pessoa consegue substituí-la. Então não vai comprometer o processo produtivo. Essa é a grande diferença quando a gente pensa em um trabalhador que é multifuncional. Sem contar também que não vai existir os problemas de saúde, como tendinite, LER e assim por diante, naquele que fica, né, sempre fazendo o mesmo movimento. Não, ele acaba sendo multifuncional e sem falar também que, né, do ponto de vista da mentalidade, acaba sendo mais saudável. Depois, just in time, terminologia muito utilizada pela Toyota. O que significa isso, just in time? Just in time significa o fato de a peça chegar no momento que eu vou precisar utilizá-la. Ponto. Isso é just in time. Lembra que eu comentei com vocês que na condição do toyotismo é uma produção flexível. Então não vai ser tudo fabricado dentro da fábrica da Toyota. Diversos componentes vão ser fabricados o quê? Fora da fábrica da Toyota. Aí, quando esse produto chega até a fábrica da Toyota, vai ser no momento exato que eu vou precisar desse produto. Então, isso é o significado de just in time. Qual é a grande vantagem disso? Eu estou evitando estoque. Então, se esse produto vai chegar na hora que eu vou precisar utilizá-lo, eu não preciso estocar esse produto, porque eu vou utilizar ele para depois passar para outra etapa. Então, isso é chamado de just in time e é muito utilizado. Depois, justamente para evitar estoque. Kanban, também outra parte muito utilizada na Toyota, no Toyotismo. O que é esse Kanban? Kanban é pensar em fazer uma análise dos insumos necessários para a fabricação de um produto. Então, imagina que alguém está ali na parte de circuito eletrônico e essa pessoa precisa do quê? De vários materiais para poder produzir esse circuito eletrônico. Porque é necessário ter uma quantidade de estanho, é necessário uma quantidade de chip, por exemplo, e assim por diante. Então, quando a gente fala desse Kanban, é o fato de fazer uma análise dessas diversas partes para fazer com que esse trabalhador não tenha falta de nenhum produto. Então, ele está ali trabalhando no local dele, ele sempre vai precisar de quantidades desses produtos para poder fazer um produto final, uma placa de circuito, por exemplo. Então, o Kanban vem justamente nesse sentido, fazer uma análise dentro da fábrica para não deixar faltar qualquer tipo de produto para esse funcionário. Porque já pensou? Ele está ali trabalhando, a hora que ele vai pegar, por exemplo, o fio de estanho, para ele poder estanhar algo, não tem. Nossa, ele vai ter que levantar, sair dali e buscar, ou se não tem, vai ter que pedir para alguém o que está acontecendo, o processo produtivo está parado, algo que não pode acontecer. Então, daí vem essa ideia de Kanban. Depois, robótica, também muito empregada quando a gente fala em relação ao toyotismo. Saulo, você já comentou da robótica, da terceira revolução industrial? Exatamente. Pesquisa de mercado, então isso acabou sendo bastante interessante, porque, conforme eu comentei agora um pouco com vocês, a Ford não estava interessada em fazer carros de diferentes cores. Não, que vamos fazer um carro preto, um branco, um cinza, um prata. Não, é preto e acabou. Se quiser, leva, se não quiser, paciência. Durante 18 anos, o Ford ter fabricando apenas na coloração preta, conforme eu havia falado, porque seca mais rápido. Agora, no toyotismo, não. O toyotismo começava o quê? A analisar o que o mercado queria. Se de repente fizesse uma análise de mercado e percebesse que a maioria quer um carro na cor roxa, pode ter certeza, a maioria dos carros que ia sair da Toyota seriam da cor roxa. Você está brincando, só não, porque essa pesquisa de mercado era feita. Mas e aí, como será que a população gosta mais do carro? Gosta de carro compacto? Gosta de carro sedã? Gosta de carro tipo perua? Gosta de carro maior, menor, que gasta menos combustível, que tem ótima nota no sentido de segurança? Enfim, fazer toda essa análise. E com essa análise, que são dados levantados, a Toyota teve muito sucesso, porque ela saiu na frente, conseguia fazer carros que agradavam o público, porque ela escutava o público. Então isso acaba sendo uma grande diferença. Então, pessoal, vamos ver qual que é a diferença, as diferenças, melhor dizendo, que existem quando a gente fala sobre a Ford, o Fordismo e o Toyotismo. Olha só. Então, pensando nesses dois sistemas, o que a gente pode mencionar?
O defeito só era identificado no final, o que veio a ser um grande problema. Agora, no toyotismo, não. O defeito era identificado a qualquer momento, principalmente por conta dos círculos que eu havia comentado com vocês. O que mais? Fabricava a maioria das suas peças. No caso do toyotismo, as peças eram fabricadas por outras empresas. Aí você está começando a se perguntar, mas Saulo, é vantajoso eu fazer com que outra empresa fabrique a peça que eu vou utilizar para fabricar o meu carro? É, pessoal, é vantajoso. Por quê? Imagina só dentro da fábrica da Ford, que na época eu fabricava tudo dentro da fábrica da Ford. Será que algum produto dali era especializado? Nossa, difícil nessa aula, porque são todos produtos e tudo feito no mesmo lugar. Essa é a grande diferença. Agora, quando você tem essa produção flexível, essa desconcentração, você faz com que comece a comprar produtos o que mais especializados. De repente, eu vou comprar o vidro do para-brisa num local que ele só faz o vidro do para-brisa. Ele não faz mais nada, é a única coisa que ele fabrica. Nossa, então isso acaba sendo vantajoso? Sim, diga-se de passagem, no nosso país, se não for a minha memória, só tem 2 empresas que fazem vidro para carro. Você está brincando, só não? Só 2. Então acabou. Ou você vai comprar de uma ou da outra e não tem conversa, não tem outra opção. Até porque elas se tornaram especializadas nisso. Ponto final. Então, quando a gente começa a pensar nessa desconcentração, nessa produção flexível, há essa vantagem. Justamente porque o produto ele vai chegar até a sua fábrica o mais especializado possível. Porque se fosse depender somente da sua fábrica, você não iria conseguir atingir essa especialização. Depois, estoque era comum quando a gente fala do Fordismo, no toyotismo, mínimo ou inexistente, se possível. O bom operário era aquele que obedecia, e no toyotismo, não. O bom operário é aquele que resolvia problema. É aquele que olhava para o problema e dizia, opa, deixa eu resolver aqui. O que obedece também é importante, é claro, mas estava interessado nesse profissional. Preocupação com tarefa imediata. Preocupação com pós-venda. Olha só, essa preocupação com o pós-venda, pessoal, é muito natural, muito normal, melhor dizendo, quando a gente começa a analisar a atualidade. O que significa isso, pós-venda? Você vendeu o carro, isso é uma parte do processo. Por quê? Porque você precisa convencer essa pessoa que ela precisa levar o carro de volta na concessionária para poder ver a água, o óleo, trocar pastilha de freio, enfim, fazer as manutenções periódicas de que um carro precisa. Você também pode até convencer essa pessoa de que o seguro do carro que você vende é o mais interessante do que qualquer outro concorrente. Você ainda pode pensar em relação a financiar o carro dessa pessoa. A essa aula, até porque muitas indústrias automotivas elas trabalham como banco também, fazendo com que tenha esses financiamentos, empréstimos, ganhando juros em cima disso e assim por diante. Então, quando a gente fala dessa condição de pós-venda, ela acaba sendo super interessante. Por quê? Porque você continua lucrando em cima do seu consumidor. Depois, executar o projeto feito pelo engenheiro. Atender aos desejos do cliente. Isso que era interessante. Até comentei com vocês, se de repente era dito que o carro roxo era o que ia ser mais comercializado, porque foi feita uma pesquisa de mercado, pessoal, pode ter certeza, sem dúvida nenhuma, seria o mais comercializado. Depois, a gente fala também do volvismo. Volvismo, Saulo, exatamente. Como o próprio nome está dizendo, diz respeito à marca Volvo, marca sueca, super famosa pelo fato de produzir carros que são considerados os mais seguros do mundo. Tem essa grande fama quando a gente fala dessa marca. E aí, eles tiveram também essa condição de pensar em melhorar o seu processo produtivo? Sim, aí veio esse nome conhecido como volvismo. Vamos lá analisar. O que a gente pode mencionar? Foi idealizado na década de 60 pelo engenheiro indiano N.T. Shavankon. Isso é curioso, né? Até porque estamos falando de uma marca sueca, mas quem idealizou foi um indiano. Mas é isso, olha o que acontecia, justamente pelo fato de ele ter trabalhado na Volvo e começou a perceber que seria possível colocar melhoras na produção dos carros. Então vamos lá. Forte participação do sindicato. Nossa, Saulo, você pegou e comentou algo que iria exatamente contra isso. Tentar fazer com que o sindicato, de preferência, não participasse, justamente para
indústria automotiva não tiver qualquer preocupação da pressão do sindicato. Só que no caso do Volvismo, não. No caso do Volvismo era o contrário, era fazer com que tivesse essa participação. Aí você está se perguntando, por que eles davam essa preferência? Porque dar essa preferência iria fazer com que os funcionários seriam melhor remunerados, tivessem um tempo de descanso maior, pudessem, consequentemente, passar mais tempo com a família, enfim, teria uma saúde física e mental melhor. Na ideia, se tem uma saúde física e mental melhor, você vai trabalhar melhor também. Se você vai trabalhar melhor, você vai produzir o melhor veículo, né? No caso, pensando da Volvo. Ah, então esse era o raciocínio? Esse era o raciocínio. Depois, e que é muito comum nos países da Escandinávia, diga-se de passagem, participação do trabalhador no processo produtivo. No caso, quando a gente fala dessa participação, significa que o operador ele poderia opinar sem problema nenhum, o que não acontecia normalmente. Normalmente, quem ia lá e falar, opa, melhor fazer de outro jeito, seria quem? Seria mais o engenheiro-chefe daquela localidade. Agora, o peão, né, vamos falar assim, de fábrica, né, a pessoa que está ali mais na parte de assistência ou algo mais simples, mais técnico, não. Ele ali está trabalhando até porque está recebendo ordens desse engenheiro, por exemplo. Mas no caso do volvismo, essas pessoas elas poderiam opinar sem problema nenhum. E por mais simples que fosse essa opção, a Volvo escutava. E era importante. Porque, de repente, essa pessoa que está trabalhando nessa localidade, ela tem o quê? Um insight, ela tem uma ideia muito boa para fazer com que tenha uma transformação. É uma questão de você escuta e você vê se aquilo que foi dito é viável ou não. Se for viável, ótimo, aplica para ter uma transformação e ter uma melhora. Não é inviável, deixa de lado, de repente, né, futuramente pode ser que aquilo passe a ser viável. Então, o fato de o quê? Escutar todos os funcionários. Estão percebendo o quanto isso acaba indo mais na ideia, quando a gente pensa no algo mais uniforme, que está bastante relacionado a uma ideia mais socialista, na verdade, tanto é que muitos acabam dizendo, né, que se tem um lugar que o capitalismo deu certo, foi nos países da Escandinávia, como no caso da Suécia, né? Pode até ser que seja verdade. Depois, incentivo para aperfeiçoamento e treinamento do trabalhador. Olha só, incentivo, em outras palavras, fazer com que realmente esses trabalhadores tivessem a melhor qualificação possível. Então, olha só o raciocínio do volvismo. Fazer com que esse trabalhador tenha um bem-estar melhor. Com esse bem-estar melhor, ele vai produzir mais. Com esse produzir mais, ele acaba sendo o que mais incentivado a ter acesso a cursos, por exemplo, profissionalizantes ou de especialização, para continuar fazendo um bom trabalho dentro do chão de fábrica. Depois, baixo índice de ruído. Baixo índice de ruído, isso é uma outra característica, até porque não dá para negar. Se você está trabalhando num ambiente onde você escuta barulho demais, isso é prejudicial à saúde. Por mais que existam protetores auriculares, dependendo da onde você trabalha, não tem jeito. Você pode, né, ter um melhor protetor possível, que se um ruído ou outro você acaba escutando, e isso a longo prazo realmente acaba incomodando bastante, principalmente nas indústrias pesadas. Então, no caso do volvismo, procurava fazer essa medição e ser o menor possível. Infraestrutura de apoio aos funcionários. Olha só, apoio aos funcionários. Estão percebendo o quanto nesse volvismo começa a olhar muito mais para o lado do funcionário? Só que, no caso, é importante salientar também que nem tudo são rosas. Se fazer um processo produtivo nesse sentido, a indústria vai ter mais gastos. A pergunta é, será que ela está interessada em ter mais esses gastos em relação a essas qualificações que eu estou mencionando para vocês, ou não é bem assim? Então, tudo isso deve ser o quê? Pesado. Então, quando a gente começa a analisar essa condição de volvismo que eu estou comentando, realmente isso deu bastante certo na fábrica da Volvo, mas se isso for aplicado para outras fábricas, pode ser que não dê tão certo assim, justamente por contas salariais, melhoras, um tempo menor de carga horária e assim por diante. Então, vamos ver, pessoal, como esse assunto sobre os processos, os tipos de produção, eles podem ser cobrados na hora da prova. Vamos lá. Questão número 2, SpaceX 2018. No atual estágio de desenvolvimento do capitalismo mundial, no qual se globalizam não só os mercados, mas também a produção, a palavra de ordem é competitividade. É verdade, é uma palavra-chave no mundo dos negócios.
O modelo de produção flexível que vem sendo adotado pelas empresas traz significativos reflexos, não apenas nas formas de organização produtiva, mas também nas relações de trabalho e nas políticas econômicas dos países. Dentre esses reflexos, podem se destacar. Então, vamos lá. 1. O apelo das indústrias pela intervenção do Estado na economia. O apelo das indústrias pela intervenção do Estado na economia, considerando que a gente vive o neoliberalismo? Não. Na verdade, quero uma intervenção menor do Estado, quero uma intervenção mais privada, na realidade, na economia. Aí ele completa ainda, sem interferir nas empresas privadas, de modo a criar condições para a melhoria do padrão de vida da população. Não é toda empresa e indústria que pensa nisso. E, por conseguinte, fomentar o consumo. Realmente, fora a assertiva número 1. 2. A implementação gradual da economia de escala em substituição à economia de escopo. Então, vamos lá fazer um comentário sobre a chamada economia de escala e economia de escopo, que às vezes aparece e gera uma certa dúvida. O que é economia de escala? Economia de escala, vou pensar na localidade que acaba possuindo vantagens locacionais, que acaba possuindo fatores locacionais que eu comentei com vocês na segunda parte da aula. Então, se ela possui esses fatores locacionais, desculpa, a terceira parte, se possui esses fatores locacionais, realmente isso vai acabar dando vantagens. Então, isso vai no encontro dessa economia de escala. Quando eu falo em economia de escopo, eu vou pensar dentro a esses fatores locacionais aquilo que é mais vantajoso. Então, aquilo que é mais vantajoso vai nesse sentido da economia de escopo, como, por exemplo, a hora que eu falei sobre indústria de piso e revestimento, que vai ser mais interessante ela estar em cima da matéria-prima, da argila, no caso. Então, se for pensar nessa ideia de economia de escopo, eu vou o quê? Pensar nessa argila como essa economia de escopo. Depois, visando a reduzir o custo de produção a partir da fabricação de itens padronizados em grande quantidade? Não, porque quando a gente fala de padronizado, a gente fala do Fordismo, assim como a grande quantidade. É importante lembrar que hoje pensa-se primeiro na venda, depois vai pensar na fabricação, que é justamente o que a Toyota começou a implantar no mundo. 3. A implementação do Just-in-Time, método de organização da produção que visa a eliminar ou reduzir drasticamente os estoques de insumos, reduzindo custos e postos de trabalho e disponibilizando capital para novos investimentos. É verdade, é verdade. Até porque, se não tem estoque, você está economizando espaço, economizando tempo. Você está economizando espaço, está economizando tempo, você está economizando dinheiro automaticamente. Então, esse dinheiro pode ser pode ser investido em outra repartição. Correto, número 3. 4. A disseminação em diversos países desenvolvidos de propostas de flexibilização da legislação trabalhista, com a redução dos salários e dos benefícios sociais, acarretando, em consequência, o enfraquecimento do movimento sindical. É verdade? É verdade. Até porque, comentei com vocês, dependendo de onde eu analiso a condição de sindicato, ela é praticamente inexistente, se não for inexistente de fato. Então, número 3 e número 4, nós temos a alternativa aí. Conferindo, conforme eu comentei com vocês, a alternativa correta, alternativa E. Então, pessoal, chegamos ao final dessa nossa quarta parte da aula, vamos continuar.